botava água na cabeça dos cacimbão e os donos ainda brigando, pra mim, pros outros até. Não tinha não aqui não, água não. Era uns cacimbão velho que tinha de primeiro, perto do cemitério, fedorento mais. E os outros cacimbão pra aqui, não tinha açude não. Mas hoje eu tô satisfeito, tá bom. Essa com a água aí, sem faltar água, e água é vida, né? O açude deputado Luiz Otacílio Correia, o Olho d'Água, tem uma importância inquestionável para a nossa cidade. E isso é nítido nos depoimentos que eu colhi. Enorme e considerado a obra do século devido à sua importância hídrica, assim como qualquer outro, o reservatório tem uma história que precisa ser contada. Ao mergulhar nesse assunto, descobri que o açude teria outra localização, que a obra foi barrada, processos e tive acesso às informações da segurança do açude por parte da empresa responsável. Eu sou Ivan Silva, estudante de jornalismo, e escolhi, dentro do projeto experimental na área, esse tema. O reservatório está localizado na comunidade de São Vicente, sede rural de Várzea Alegre. Naturalmente, fui até lá para conferir de perto relatos da história desse manancial. Os acessos ao reservatório se dão a partir da BR-230 pelas localidades de Sanharol até a comunidade de São Vicente, onde fica a parede do açude, distante 9 quilômetros da sede do município, e pela comunidade de Cachoeira d'Antas, ao sítio Peripiri, distante da sede do município, 13 quilômetros. O açude foi construído pelo 3º BEC, Batalhão de Engenharia e Construção de Picos, Piauí. As obras foram iniciadas no dia 23 de outubro de 1993, autorizadas pelo então governador do estado do Ceará, Ciro Ferreira Gomes, no governo do prefeito, o médico Pedro Sátiro. A construção do açude teve investimento de 7 milhões de reais, sendo que, com a estação de captação e adutora, foram investidos 2 milhões de reais e na estação e rede de distribuição foram investidos 1,5 milhão de reais. Mas a inauguração foi no dia 30 de junho de 1998, ou seja, há 25 anos, na gestão do governador Tasso Gereissati, início do governo do prefeito João Eufrásio Nogueira, porque a obra foi embargada. Foi esse grande feito do Várzea Alegre, foi esse açude. Humanizamos a cidade com a construção desse açude. Muita gente que era do Várzea Alegre aposentados, filhos daqui ou amantes daqui, tinha vontade de vir, como era deficitário o abastecimento de água, eles não vinham, não tinham vindo. Com a construção do açude eles vieram. E foi uma luta para construir, como toda obra é difícil. Então no governo de João Francisco foi que nós conseguimos a assinatura da obra. A assinatura é uma coisa, recursos é que demoraram. Com o 3º governo de Petzato ele conseguiu recursos. Nós votamos foi indicado Sérgio Machado, esse da foto, deputado Sérgio Machado, e já no governo Tasso Gereissati. E aí, no governo Ciro Gomes. Aí ele pediu a Ciro Gomes para que fizesse essa obra de Várzea Alegre, a pedido de Petzato, que Petzato atendendo ao povo de Várzea Alegre, ao clamor da população. O governador me faça essa obra, não me atenda mais em nenhum pleito. E Ciro Gomes assumiu o compromisso de realizar a construção do açude. Deu problema porque tinha uma cerâmica, a única indústria de Várzea Alegre é a cerâmica, e tinha que mudar a cerâmica, tinha que indenizar. Exatamente, hoje é o porão do açude, tem até uma chaminé. É isso? Aquilo ali ofereceu muita resistência. Então foi muito polarizado entre governo e oposição. A oposição não queria porque era baseada na cerâmica. E a situação queria porque era a necessidade da população. Então, repito, com o pedido dele ao governador Ciro Gomes, que fizesse essa obra, então Ciro se dispôs a fazer. Então ele fez, e foi muita polêmica porque interditaram a obra no Tribunal Regional Federal do Recife. Isso por 3 vezes teve que ser derrubado. Teve um atraso de 3 anos, aproximadamente, até ser derrubado. Quando foi derrubado a ação judicial, faltava recursos.
Então, recurso, porque o recurso não era só para edificar a parede, tinha que haver a indenização da agrovila, o pessoal da redondeza, indenização das terras e assentar o pessoal que morava na Praça do Açude. Tem até um detalhe interessante que eu já vou citar adiantado. A nossa agrovila, com o Corovando Vazia Alegre, a Terra do Contraste, fica na zona urbana da cidade. Por quê? Porque nós queríamos comprar, eu fui nomeado representante do município diante da Secretaria do Governo do Estado e do batalhão, do 3º Batalhão de Engenharia e Construção, negociando com a população. Nós conseguimos no Iputi, o pessoal vendia, o pessoal dos caldos vendia, mas eles não queriam, não quiseram. Chico King vendia pedra preta para fazer o assentamento deles lá, agrovila lá, eles não aceitaram. Estavam de olho no campo de futebol que tinha, onde hoje funciona a Vila Peri, ali é a zona urbana, eles vieram para a zona urbana. E foi muito polêmico, os que eram pró-açude e os que contra o açude. Depois a oposição tomou o poder e fez muita força para que o açude não fosse construído. Fosse construído aqui no Riacho do Macho, na Cachoeira Dantas. Porque eles alegavam que na barragem aqui não tinha sido construído porque alguém poderoso evitava para que não cobrisse terras agricultáveis. Mas não foi isso. É porque, pela formação técnica do projeto, lá onde hoje é o olho d'água, comportaria a mesma quantidade de água que comportaria aqui na barragem. Inclusive, esse açude é chamado olho d'água porque era uma tecnologia americana que não deu acesso. Eles fizeram um rio interno na parede, tem um curso d'água interno que é da reversa e sai em 3 vertentes, dependendo da quantidade de água que seja representada no açude. Indenizada, as terras indenizadas. Como uma família ninguém pode expor, o governo teve que fazer agrovila em toda a infraestrutura. Foi um negócio meio complicado, os donos de terra aí que não queriam nem indenizar. Era uma mixaria que queria dar, foi preciso botar na justiça. E mesmo assim ainda foi complicado, não ficou satisfeito ainda, continuou. Foi receber depois indenização, já não sei quantos tempos. O pessoal daqui mesmo não tinha alegria nenhuma. Acabou as terras, acabou tudo, pagaram mixaria. Agora o outro povo aí, atoleiro para lá, que não tinha nada de terra aí, era uma alegria danada, era satisfeito danado, todo mundo satisfeito. E tinha água mesmo aí à vontade. Mas com o tempo, o povo dali, que a maioria era do Piripiri. Eles fizeram aquelas casas lá na vila e ficou todo mundo satisfeito. Pode viver melhor do que eu vivi aí. Tem uma caixa d'água ali, aí abastece aqui até no atoleiro, até naquele colégio lá vai, do lado das casas que tem lá do cemitério. Abastece até lá. Mas hoje eu estou satisfeito, tá bom. Com a água aí, sem faltar água. E água é vida, né? E foi muita polêmica, faz o açude, não faz o açude. Muita polêmica para indenizar os moradores, para montar a agrovila. Foi muito problema. Com esse trabalho, Otoniel recebeu até homenagem do Exército. Ele e o ex-prefeito Pedro Sátiro, que hoje está com 93 anos. O primeiro momento, né, as pessoas que estavam lá nem acreditavam, porque existia já essa possibilidade, mas entre elas também tinha outras. Era mais um sonho, né, no papel. E, de repente, veio a desapropriação, onde mexeu com as pessoas ali da bacia, né, do açude Olho d'Água, ali da região do Piripiri. E outra coisa também foi a parte das indenizações, né, como foi indenizado, teve uma briga na justiça, através do advogado contratado para a Cerâmica Peri, João Alfredo, que na época a gente era uma quantia muito insignificante para o valor que estava ali das indenizações, estava muito abaixo da média. E a gente teve essa briga na justiça. A gente não era contra o açude, não era contra a água, jamais, a água é vida, é tudo. Mas sim, principalmente por conta
da forma como foi feita a desapropriação e como as pessoas foram indenizadas. Essa era a nossa maior bandeira. As obras do açude e olho d'água deram-se início no começo de 93. Aí veio a nossa luta, né, na justiça, reivindicando os nossos direitos. E no final do ano a obra foi embargada. Mas em 1994, já depois de tudo resolvido, né, o valor da indenização a gente conseguiu trazer a cerâmica para Vazinha, para o sítio Vazinha. E lá o que a gente conseguiu receber através da indenização foi compramos o terreno e fizemos a construção do forno. A cerâmica ela foi ampliada, né? Ela ficou mais bem localizada, mas o nosso maior também, o nosso maior patrimônio ali no Piripiri era a argila, né? Que era uma mina que tinha ali de barro e que a perspectiva era para 200 anos. A gente ia só aprofundando ali um barro muito bom, um bloco. De primeira a gente trabalhava com bloco, telha e PM, lajota hoje, né? Hoje é conhecido como lajota. E a argila era espetacular, a primeira, como se diz, era a nossa maior preocupação em trazer a cerâmica do Piripiri para a Vazinha, era exatamente pela obra, pela matéria-prima, que era a nossa preocupação, inclusive, de seu Chico. Ele muitas vezes foi contra, ele não queria mais, porque ele já estava com a idade avançada e ele sabia o tamanho das dificuldades. O maior patrimônio, que o que fazia a gente ir para lá todos os dias e o que me fazia lutar e não desistir, é porque várias famílias dependiam daquele empreendimento, dependia daquela cerâmica funcionando, dependia daquele emprego. Então isso era que me motivava a ir para lá todos os dias. Não, hoje está lá registrado, inclusive eu morava vizinha a Chaminé, fui para lá com 19 anos quando eu casei. E aquela chaminé ali é uma coisa, ali tem que ser muito bem feito, porque toda a estrutura ali é por debaixo da terra, uma coisa muito bem feita. Quando foi para a gente mudar para aqui, para a Vazinha, veio um técnico de calcaia, é uma engenharia assim bem complexa, sabe? Porque é toda por debaixo da terra, uma mão de obra tremenda, mas que dá certo, né? Com a boa vontade, trabalhando, dá tudo certo. Quando foi anunciada a construção pelo Exército, que tinha um batalhão aqui em Varzea Alegre, houve um certo movimento de medo até, pois o Exército, devido à sua rigidez, à sua disciplina, ele não tinha muito diálogo com a comunidade. E aquele proprietário, aquele pequeno proprietário que tinha sua propriedadinha, criava seus animaizinhos, com certeza não queria sair fácil de lá, né? Mas eu, graças ao sofrimento e o suor daqueles proprietários, é que em Varzea Alegre, durante os 153 anos de existência, foi a maior obra, a mais importante que nós tivemos aqui em Varzea Alegre, foi o açude Olho d'Água. Aceitaram, eu digo assim, entre aspas, porque a maior parte aceitaram na marra, viu? Porque, como eu disse, a disciplina do Exército não tinha uma democracia com os proprietários de lá. Mas aqui para Varzea Alegre, para a zona urbana, foi um grande ganho. O consumo da água, a água que era utilizada para necessidades do dia a dia, eram todas adquiridas através de carroças e carros também que faziam essa distribuição. Então Varzea Alegre tinha um aspecto bem diferente. A cidade, você olhava, que você via, era de carroças uma atrás da outra fazendo a distribuição da água. Infelizmente foi um período muito diferenciado para a nossa cidade. Ela crescia, mas a gente tinha essa deficiência de água, tanto para o consumo como para também outras necessidades básicas. O açude era um sonho antigo da comunidade, de seus representantes, uma coisa que a gente pode até dizer quase que secular, mas através de batalha, de gestões de políticos e tudo, finalmente o açude foi construído.
Então, a partir do ano de 1997, nós tivemos a oportunidade de ter na nossa cidade um aspecto bem mais diferente. Ou seja, as casas tinham sua água própria. Então, não havia mais a necessidade de adquirir através das carroças. A gente pegava com a carroça, pegava a água, pagava no caçibão R$1 e... Ou 50 centavos. Vendia a carroça completa de R$2,50. Se fosse por balde, fazia R$2,80, porque era a 10 centavos o balde que a gente vendia. Aí a gente saía na rua vendendo. Às vezes era preciso obrigado a botar em caixa d'água, nós botava também, tudo era um sacrifício, era grande. O sufoco era grande aqui dentro da cidade. Pegava água daqui, era desse cacimão aqui, ó, esse aqui e outro que tem aqui. Esse que tem aqui, esse ali e tinha outro aqui do outro lado também. Era esses 3 cacimãos que nós pegávamos as águas. Nós pagávamos aos donos aí e pegávamos essa carrocinha aí. Desde o dia de a fila, e lá em Zé de Seus, às vezes faltava água. E a gente ficava esperando, tá, com a fila. A carroça lá de Zé de Seus, até aqui, cheio de carroça. Do outro lado também. Eu atendia por dia. Eu não tenho a base não, mas eu atendia a quase todo mundo. Aqui no meu bairro ali onde eu botava, eu atendia quase todo mundo. O bairro Vajota era o lugar que sempre eu botei mais. Eu botava vez por patas, mas era muito difícil. Quando a pessoa vinha atrás eu iria, mas meu ponto era só aqui mesmo e não dava de conta de, né? Porque todo dia o povo queria, todo dia. Ela trabalhava, mas eu tinha um cuidado demais. Pensa um cara que tinha cuidado, porque não faltava o pasto para ela. Eu trabalhava e comprava o milho para dar a ela, né? E tudo, e arrumava pasto e tudo. E a burra era lisa de gorro. O gado os caras se admiravam. Como era com a burra trabalhava, que minha trabalhava todo dia. E era lisa de gorro. Porque eu tenho um zelo por ela. Porque era abaixo de Deus era quem me sustentava, né? Eu botava água na cabeça dos cacimbão e os donos ainda brigando. Pra mim, pros outros até. Não tinha não aqui não. Água não. Era uns cacimbão velho que tinha de primeiro, perto do cemitério. Fedorento mais. E os outros cacimbão pra aqui. Não tinha açude não. Com a construção do reservatório, a água passou a chegar às residências da sede de Várzea Alegre por meio do trabalho de um tratamento e distribuição da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGES. Hoje é ótimo, maravilhoso, nós temos água todo dia na encanação, é boa, eu não compro mineral porque eu tenho, eu uso a do açude, quem quiser beber uma aguinha ainda dou. Barata, tá paga, a minha sempre paguei, tenho só uns 73 anos, mas sou feliz com a minha água. O tratamento da água se inicia pelo bombeamento, a gente faz o bombeamento da água, após o bombeamento é aplicado todos os produtos químicos. Após isso, é feita a lavagem de filtros. Nós temos 5 filtros, como você pode ver, onde faz a lavagem dessa água. Após isso, é feita a filtração. E após a filtração, a gente faz análise em 2 horas. Para que essas análises? Para a gente saber como está a qualidade da água. E essas análises é o que vai dizer como é que está a qualidade da água, se precisa acrescentar mais algum produto químico, se a gente precisa diminuir esse produto químico, o que a gente precisa fazer para melhorar a qualidade da água. A cidade de Várzea Alegre, nossa cidade, ela é a terceira maior da BSA, que é a unidade Bacia do Salgado. São 32 cidades, a nossa é a terceira, Juazeiro a primeira, Barbalha a segunda, Várzea Alegre a terceira. Então nós estamos hoje em média de 10 mil ligações. A CAGES ela libera água para carro-pipa, né, faz uma parceria com a prefeitura, tem todo um procedimento por trás, a gente recebe um ofício de solicitação, a gente encaminha esse ofício para um superior, ele analisa e ele libera. Então a gente faz, não daqui do açude, lá da caixa d'água no centro da cidade, que é água já limpa, água já tratada, a gente libera através de ofício. A relação da CAGES com o açude, na verdade a CAGES ela já compra a água da COGÉ, através de uma outorga feita pela Secretaria de Recursos Hídricos. Então a gente compra essa água para ser utilizada. O açude é gerenciado pela COGÉ, Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, entidade responsável pelo gerenciamento da água acumulada nos reservatórios públicos do Ceará, além dos canais e adutoras da região metropolitana de Fortaleza. A gente faz o gerenciamento total dele, né, da parte da montante, que é essa parte onde fica a água, quanto da jusante, que é do riacho abaixo, e também de toda a estrutura física do reservatório. A questão da segurança da barragem, a questão do monitoramento da qualidade da água,
da quantidade da água. Diariamente a gente faz essa questão da quantidade da água. E o açude Olho d'Água, ele tem alguns itens adicionais de segurança da barragem, que são vários poços, que a gente monitora a quantidade de água que passa pela parede, como também a quantidade de água que sai abaixo do açude. E a gente tem os poços de alívio que aliviam a quantidade de água que está passando na parede do açude. Essa água ela passa sobre os filtros, o filtro, né? Na verdade, o filtro da parede do açude é captado através desses poços de alívio. Cada caixinha dessa é um poço de alívio, cada caixinha, na realidade, a caixinha da frente é um poço de alívio, outra é da leitura. Então, uma caixinha dessa é um poço de alívio. São 26 poços de alívio, se eu não me engano, ao longo de toda a parede. Se você observar, começa lá na margem direita e vai até a margem esquerda do reservatório. Toda essa parte ela é controlada através dos poços de alívio e sai aqui nessas áreas de captação. São 3, tem uma lá, uma aqui e outra lá. Aí sai a gente tem a quantidade que está sendo drenada em cada uma dessas calhas. A gente faz a leitura constantemente e sabe a vazão que está passando nessas calhas. Esse reservatório ele é monitorado pela COGÉ desde 97, se eu não estou enganado. Eu entrei na COGÉ em 2004, ele já era há bastante tempo. A capacidade dele de projeto era de 21.900.000 e uns quebrados. Atualmente a COGÉ fez uma batimetria. O que é uma batimetria? É uma medição da quantidade da água de todo o reservatório. Do espelho da água, a gente passa com o barco fazendo a medição a cada tantos metros e vê a profundidade que tem, a largura que está, e aí a gente consegue, não vou dizer medir, mas pelo menos a gente tem uma ideia mais aproximada da quantidade de água que tem naquele espelho. Então hoje ele está em torno de 19 milhões de metros cúbicos. Esse açude, ele tem algumas falhas na construção dele. Na época da construção, ele, segundo relatos, né, houve uma paralisação na obra e durante essa paralisação teve o inverno, passou por cima da parede, da meia parede que estava concluída, até então, que não estava concluída, e com isso apresentaram algumas falhas posteriores. Quando foi construído, ele não chegou a ser 100% construído da maneira mais correta, digamos assim, né? Quando a COGÉ começou a monitorar, o primeiro passo já foi fazer os poços de alívio, tá logo abaixo da parede do açude, e esses poços de alívio ajudam na pressão que a montante, né, a pressão que a água do açude que está armazenada faz sobre a parede. Com essa diminuição da pressão, diminui muito o risco da parede vir a se romper um dia, certo? Também, dentro disso, a gente tem os poços, que a gente chama poços piezométricos, que são medidos diariamente por um funcionário da COGÉ que mora aqui no açude, né? Esses poços são medidos diariamente para a gente ver a quantidade de água, o nível que a água está passando na parede, né? Todo açude ele tem no meio da parede que a gente chama de filtro. Esse filtro ele serve exatamente porque a parede é de terra, então é normal passar água pela parede do açude. Na realidade, esse açude aqui ele não tem esse filtro 100% como deveria ter sido construído. Como eu já disse, ele tem algumas falhas da construção. Então esse filtro ele não consegue absorver, o filtro existente hoje, ele não consegue absorver 100% da água que passa pela parede. Então por conta disso existem os poços de alívio. Essa parede desse reservatório ela é só terra, ela não tem a pedra cobrindo a parede. Então, por conta disso, optou-se fazer uma contenção por vegetação. Esse capim que está plantado aqui, ele serve como controle da erosão. Então, ele tem que ser sempre mantido baixo, para que qualquer problema que apareça na parede, a gente vê. E tem que estar sempre fechadinho do jeito que está aqui, porque ele controla a erosão. Nessa época do ano, como chove muito, o capim cresce muito, né? Então está sempre sendo molhado, então ele cresce muito.
É feito o roço quase que diariamente. Claro, não tem como roçar tudo de uma vez, vai roçando aos pouquinhos. Começamos essa semana já lá por baixo e vamos começar a subir agora a parede. Construções próximas ao açude são irregulares e alguma ação sobre os proprietários não compete à Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, e sim ao Estado. Mas o órgão está fazendo um levantamento para caso se um dia a parede ceder. A gente está fazendo um levantamento ainda, né, das informações para que seja feito um plano emergencial do reservatório. O que é esse plano emergencial? É que ele vai dizer qual nível da água vai passar, quais casas serão atingidas, para onde as pessoas devem correr, vai dizer onde vai ter sirenes que possam alertar a população que aquele momento é o de sair. Então isso aí está sendo feito um planejamento, está sendo elaborado um plano para essa questão emergencial do reservatório. A recarga do açude vem da região do distrito de Riacho Verde, que no período chuvoso as atenções voltam para o reservatório. Eu conversei com o agropecuarista João Frutuoso, que mora na região e costuma fiscalizar os milímetros de chuvas. Inicialmente, ele contou a quantidade de açudes que a água passa até chegar ao olho d'água. Nós fizemos uma contabilidade aí há 2 anos atrás, em média de 130 barramentos entre açudes e barragens. Geralmente nas primeiras enchentes esses açudes estão abaixo da média, né? Então, médio, e são açudes de médio porte, né? São poucos açudes de grande porte. Então, para que esses açudes sangrem, eles precisam estar com uma boa capacidade. Geralmente as primeiras chuvas não fazem com que esses açudes sangrem, né? Geralmente é nos meados de março e abril que esses açudes vêm a sangrar e que essas águas possam passar aqui nessa passagem molhada. São esbarramentos em propriedades particulares, né? A maioria feita em projetos do Banco do Nordeste, né? Mas eu acho que essas barragens não são empecilhos para que o açude São Vicente sangre. A prova está que o ano passado ele sangrou, então eu acredito que esses açudes não sejam empecilhos para que o açude São Vicente não venha a receber a sua carga total. Essa é a última barragem que a água passa, seguindo o percurso direto ao reservatório. Eu acho que o ano que marcou para mim foi o ano de 2004, né? Foi muitas chuvas, né? Aqui, por exemplo, a gente nem chegava a ver essa passagem aqui, né? A água passou num nível muito alto. Eu acho que aquela enchente de 2004, Ivan, ela ficou marcante não só na nossa comunidade, mas no município de Várzea Alegre, e eu acho que até no estado do Ceará. Eu acho que de 98 para cá, eu acho que nos meados de 2010 a 2015, por aí, teve aquela estiagem de 5 anos consecutivos, né? E nós tivemos bastante problema no nosso distrito e também no município de Várzea Alegre, onde viemos até fazer o racionamento de água e que o açude chegou numa média de 18% de sua capacidade, 15%. Para mim é um privilégio, né? Morar aqui, como se diz, na cabeceira, na nascente do Riacho Machado, onde tem o prazer e o costume, como vocês sabem, de repassar todas as informações, como está o nível do açude, as enchentes. Sempre estou atento, quando chove eu sou um dos primeiros a passar as informações. Durante a pós-produção do nosso documentário, uma surpresa boa é que na manhã do dia 28 de março de 2023, conforme a COGER, o olho d'água atingiu 100% da capacidade total e sangrou pela 6ª vez. Isso foi devido às boas chuvas em 2023 e ocorreu em uma sequência, já que no ano passado o açude também sangrou, ou seja, também atingiu os 100% da capacidade total, que é de 19 milhões de metros cúbicos de água. Então, na última reunião que nós tivemos, que foi agora no mês de fevereiro, a população pediu que a gente continuasse abrindo com a comporta aberta para diminuir o nível de água no açude, porque viram que o inverno está bem chuvoso, né? O açude vinha pegando bastante água e com isso aumenta o medo da população desse açude vir a se romper, né? Quanto mais água ele está pegando, então as pessoas acham que pode vir a se romper, vir a passar por cima da parede. Só que não. Hoje, a população de Várzea Alegre está estimada em pouco mais de 41 mil pessoas.
E quanto mais a população cresce, aumenta a necessidade da construção de mais um reservatório. Bom, enquanto o possível reservatório não chegue para auxiliar o Olho d'Água nesse importante trabalho de abastecimento, ele continua como a mais importante obra já construída nas cidades, um manancial do povo. Uma obra que deu certo, um reservatório que tem ajudado a população e tirado ela da escassez de água.